Hoje quero falar com você sobre o tema Curado pela Humildade. Todos nós passamos por momentos em que sabemos o que devemos fazer, mas não parece justo perdoar aquela pessoa que nos prejudicou, ser gentil com o vizinho que nos trata mal ou fazer trabalho voluntário no hospital, mesmo sem ouvir um obrigado. Tudo dentro de nós grita: eu não vou perdoar, a culpa foi deles. Eles é que precisam me pedir perdão. Não vou me envolver nesse projeto pequeno, cuidar do berçário. Tenho mais qualificação do que isso. Mas, se você quiser alcançar todo o seu potencial, é preciso se humilhar e fazer coisas que muitas vezes não fazem sentido imediato. Vemos isso nas Escrituras com Pedro. Ele havia passado a noite inteira pescando, sem pegar nada. Logo ao amanhecer, quando já estava lavando as redes e se preparando para guardar o barco, Jesus lhe disse: vá para águas mais profundas e lance as redes para a pesca. Pedro poderia ter respondido: Jesus, eu te amo, mas você é mestre em sina. Fique com sua profissão. Eu sou pescador, tenho anos de experiência. Ele poderia ter deixado o orgulho falar mais alto e pensado: sou especialista, sei o que estou fazendo. Mas em vez disso, ele se humilhou e disse: Senhor, se o Senhor está dizendo para lançar as redes, embora isso não faça sentido para mim, eu confio. O Senhor sabe o que é melhor, por isso vou dar esse passo de fé. E quando ele obedeceu, pegou tantos peixes que a rede começou a se romper. A promoção de Pedro estava na humildade. Quando você engole o orgulho e diz: isso pode não fazer sentido, mas vou fazer o que Deus está me pedindo. Vou me humilhar e tratar bem quem me fez mal. Vou dar o meu melhor no trabalho, mesmo sem receber reconhecimento. É nesse caminho de humildade que você verá a grande pesca. Como Pedro, sua promoção, sua cura, seu milagre estão na humildade. As Escrituras dizem: Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Não diz que ele foi obediente por ter uma força de vontade inabalável ou por ser tão justo que sempre fazia o certo. Mesmo Jesus precisou se humilhar. É preciso humildade para obedecer. Sem humildade, Jesus poderia ter pensado: sou o Filho de Deus, não tenho que suportar esses insultos, não vou para a cruz. Mas foi a sua humildade que o impediu de revidar contra os que o feriram. Foi por humildade que ele pôde, pendurado na cruz, dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Há momentos em que Deus nos pede para fazer coisas que parecem difíceis. A carne se levanta e começa a listar todos os motivos pelos quais você deveria guardar o barco e não voltar ao mar, pelos quais deveria responder à altura em vez de morder a língua. É justamente nessas horas que precisamos agir como Jesus, humilhar-se para obedecer. É necessário deixar o orgulho de lado e dizer: não, eu não vou me ofender porque me deixaram de fora. Não vou ter orgulho demais para pedir perdão, dizer: me desculpe, admitir que errei. Quando falta humildade, achamos que estamos sempre certos. Ficamos teimosos, difíceis de lidar. Nossos relacionamentos melhorariam muito se nos humilhássemos e deixássemos o outro ter razão de vez em quando. Quando Victoria e eu nos casamos, no início do casamento, ela não gostava que eu entrasse na cozinha para lavar as mãos depois de malhar. Mesmo lavando as mãos, ela não queria o suor perto da comida. O problema é que a pia da cozinha era a mais conveniente, ficava bem no meu caminho. Eu não queria andar até os fundos da casa, parecia um esforço desnecessário. Então, por muito tempo, eu corria, lavava as mãos rapidinho e torcia para que ela não percebesse. Ela nunca brigou comigo por causa disso,
mas eu sabia que aquilo a incomodava. Na minha cabeça, tudo fazia sentido. Não estou prejudicando nada. Tenho cuidado para não pingar nada. Além disso, a casa também é minha. Não estou com vontade de ir até o fundo. Veja, eu tinha acabado de jogar 90 minutos de basquete, correndo de um lado para o outro da quadra, mas achava demais caminhar mais 10 metros até a outra pia. O orgulho nos leva a dar desculpas esfarrapadas, a ser teimosos, a ver só o nosso lado. Um dia, entrei na cozinha para lavar as mãos e ouvi algo dentro de mim dizer: Elias Ribeiro, quando é que você vai começar a honrar sua esposa fazendo o que ela está te pedindo? Minha reação imediata foi: isso não pode ser Deus, porque nunca achamos que é Deus quando não gostamos do que ouvimos. Mas talvez existam coisas que você acha que não deveria fazer, que não são sua obrigação. E uma das formas de honrar a Deus é honrando as pessoas. Eu não devia ter que ir até o fundo. Eu não devia ter que limpar a bagunça que outro fez. Não sou obrigado a sentar onde o pessoal da recepção pediu. E Deus pergunta: você faria isso por mim? Iria até o fundo por mim? Limparia a bagunça por mim? Deixaria passar a ofensa por mim? Faça por Deus. Quando você honra a Deus, Ele sempre te honra. Alguns anos depois, construímos uma nova casa e coloquei uma pia logo na entrada dos fundos. Quando Victoria foi lavar as mãos lá pela primeira vez, brinquei: nem pense em usar a minha pia. Mas fico pensando, quantos relacionamentos não seriam muito melhores se começássemos a andar em humildade, a honrar o outro, a ceder de vez em quando, sem precisar estar sempre certos? Conheço um casal que passou anos discutindo sobre qual era o melhor caminho para sair do bairro. Havia duas rotas principais. O marido achava que era por um lado, a esposa por outro. Quase toda vez que saíam de carro, virava motivo de discussão. Eram ótimas pessoas, mas o orgulho começou a desgastar o relacionamento. Um dia, ouviram uma mensagem minha sobre esse tema e decidiram abrir mão do orgulho, parar de brigar por coisas pequenas e começar a se tratar com respeito. Depois, vieram me contar que aquela mensagem salvou o casamento deles. Acredito que muitos outros relacionamentos seriam salvos se começássemos a caminhar em humildade, honrando a Deus ao honrar o próximo. A cura do seu relacionamento está na sua humildade. É quando você se humilha e faz a sua parte para promover a paz. Ah, mas o Elias Ribeiro que começa a me tratar melhor, aí sim eu trato ele melhor. Não. É você quem deve dar o primeiro passo. A sua humildade pode ser o início da restauração. Quando a outra pessoa vê que você está tomando o caminho mais elevado, sem teimosia, sem se ofender, sem insistir em ter sempre razão, é aí que as coisas começam a mudar. As Escrituras dizem: são as pequenas raposas que destroem as vinhas. Se eu tivesse continuado lavando as mãos na pia da cozinha, ano após ano, aquela pequena falta de respeito teria crescido. A desonra teria ganhado proporções maiores. E antes que percebamos, são esses pequenos gestos que vão desestruturando famílias. Por isso, eu te peço, engula o orgulho e comece a andar em humildade. O que você pode fazer para se dar melhor com as pessoas? O que você pode fazer para fortalecer seus relacionamentos? Não é sobre o que os outros precisam fazer, você não pode forçá-los a mudar. Mas se você mudar, se começar a tratá-los com respeito, a fazer o que estiver ao seu alcance para honrar-los, sendo gentil, servindo, essas sementes que você plantar vão voltar para você. Assim como pequenas raposas destroem vinhas, pequenos atos de bondade podem gerar grandes transformações. Quando Victoria percebeu que eu estava indo até o fundo para lavar as mãos, ela até foi conferir a pia da cozinha, achando que algo estava errado. Quando entendeu que eu estava fazendo aquilo apenas para honrar,
Lá só porque ela havia pedido, nosso relacionamento subiu de nível. Ela passou até a preparar jantares prontos de micro-ondas melhores para mim. Pequenas atitudes podem fazer uma enorme diferença. Essa parte não ajudou tanto assim em nosso relacionamento, mas foi um gesto. Nos primeiros 15 anos do nosso casamento, antes de termos ajuda, Victoria nunca precisou abastecer o carro. Sempre que eu via que estava com pouco combustível, fazia questão de levá-lo e encher o tanque para ela. Pequenos atos de bondade ajudam a manter tudo unido. Imagine como seriam melhores nossos relacionamentos se deixássemos o orgulho de lado, se não precisássemos estar certos o tempo todo, se não ficássemos fazendo conta. Se você fizer isso, eu faço aquilo, tentando sempre ter a última palavra. E se em vez disso, usássemos essa energia para honrar o outro, acreditar no melhor, relevar as ofensas? A cura está na humildade, não em ter razão, não em se vingar, nem em guardar mágoas. Tenho um amigo que, quando tinha 20 e poucos anos, teve uma briga com o pai. A discussão foi tão intensa que ele saiu de casa furioso e ficou mais de 30 anos sem falar com o pai. Não queria nenhum contato. A vida desse jovem foi uma luta constante. Nada dava certo. Nunca recebia boas oportunidades. Morava com a família em um pequeno apartamento. Um dia, ficou sabendo por meio da irmã que o pai estava internado no hospital. Ele sabia que precisava consertar aquilo. Deixou o orgulho de lado e dirigiu por 4 horas até o hospital. Foi ver o pai pela primeira vez em décadas. Os dois se emocionaram e choraram muito. Ele disse: "Pai, me perdoa. A culpa foi minha. Eu sinto muito." Começou a honrar o pai. E pouco tempo depois, esse homem recebeu uma promoção no trabalho que já tentava havia mais de 10 anos. Não sabia como enviaria o filho para a faculdade, mas o garoto recebeu, de forma inesperada, uma bolsa integral. Depois de anos vivendo em um pequeno apartamento, conseguiram comprar a primeira casa. Uma bênção atrás da outra começou a acontecer. O que estou querendo dizer? A promoção estava na humildade. Quando ele decidiu se humilhar, perdoar o pai, deixar para trás os ressentimentos, foi aí que a graça de Deus se manifestou em sua vida. Em 2 Reis, capítulo 5, lemos sobre um comandante do exército sírio chamado Naamã. Era um homem poderoso, influente, respeitado. Havia acabado de liderar os sírios numa vitória sobre os israelitas. Tudo parecia ir bem, exceto por um detalhe. Ele era leproso. Naamã havia levado uma jovem israelita como serva para sua casa. Provavelmente, poucos sabiam da lepra, ele devia esconder, lá com a armadura, mantendo-a longe dos olhos alheios. Mas a serva vivia dentro da casa e via, de perto, a gravidade da doença. Com compaixão, ela criou coragem e disse: "Senhor, há um profeta em Israel, de onde eu vim, chamado Eliseu. Se o Senhor for até ele, ele orará, e eu sei que o nosso Deus vai curar." Naamã poderia ter pensado: "Quem é você para me dizer o que fazer? Sou um comandante, respondo diretamente ao rei do meu país. E você é uma escrava, uma adolescente, uma mulher está querendo me mandar de volta ao povo que acabei de derrotar para pedir ajuda?" Nem pensar. Ele poderia ter se ofendido, ter ignorado o que ela disse, mas algo dentro dele reconheceu. Ela sabe do que está falando. Naamã contou ao rei da Síria o que a moça havia dito. O rei escreveu uma carta ao rei de Israel em nome de Naamã, e então ele partiu rumo a Israel, justamente a terra que havia conquistado. Pense na humildade que isso exigiu. Ele precisou aceitar o conselho de uma criada e se dispor a viajar para outro país, reconhecendo que precisava de ajuda.
Se fosse orgulhoso demais, teria ficado em casa. Às vezes, a sua resposta não virá de pessoas que se parecem com você, que vêm da mesma cultura, que têm o mesmo histórico. Você vai precisar fazer como Naamã, sair da sua zona de conforto e estar disposto a ouvir alguém. Talvez alguém como aquela criada, uma pessoa abaixo de você, sem formação, sem experiência. A chave está em tratar todos com respeito, valorizar a opinião de cada pessoa. Se Naamã tivesse ignorado sua serva, teria perdido o milagre. Não julgue as pessoas que Deus colocou na sua vida pela aparência, pelo cargo, pela posição social, pelo dinheiro, decidindo quem é importante e quem vale a pena ouvir. Deus usa todo tipo de gente. Naamã chegou a Israel com seus cavalos, suas carruagens. Era um grande séquito, uma entrada triunfal. Entregou a carta ao rei de Israel, que ficou indignado. Por acaso sou Deus para curar alguém? Por que você está pedindo isso a mim? O profeta Eliseu soube do caso e disse: mande-o até mim. Naamã então viajou até a casa de Eliseu, uma longa jornada. Bateu à porta e quem atendeu foi o assistente do profeta. Naamã se apresentou. Sou Naamã. Vim falar com Eliseu. O assistente respondeu: sim, sei quem é, mas o profeta está ocupado e me enviou em seu lugar. Naamã estava acostumado a lidar com reis, com autoridades, dava conselhos ao próprio rei da Síria. Com certeza pensou: será que Eliseu sabe quem eu sou? Ele tem noção da distância que percorri? O assistente então transmitiu a mensagem. Eliseu mandou dizer que, se você se lavar 7 vezes no rio Jordão, será curado. Veja quantas vezes Naamã teve que engolir o orgulho. Uma criada lhe dá a dica, o rei o rejeita, o profeta nem sequer aparece, e agora ele precisa se banhar num rio sujo. Cada situação era um teste. No caminho para o seu milagre, você vai ter várias oportunidades para deixar o orgulho te impedir. Pode não acontecer como você imaginou, nem pelas pessoas que você esperava. Mantenha o coração aberto. Não limite Deus. Não descarte pessoas só porque elas não são como você, não vivem no seu bairro, não frequentam a sua igreja. Deus gosta de agir de maneiras inesperadas. Naamã quase perdeu o milagre. Até aquele ponto, tinha suportado bem. Mas, quando ouviu, vá se lavar no Jordão, foi a gota d'água. Ele disse: de jeito nenhum. Aquele rio é sujo. Temos rios muito melhores na Síria. Vamos embora. Ele estava prestes a ir embora quando as Escrituras dizem que seu servo falou. De novo, não foi um igual. Nem o profeta, nem o rei, foi alguém simples, alguém que normalmente ele ignoraria. O servo disse: Naamã, se ele tivesse mandado fazer algo difícil, você faria. Por que não faz esse gesto simples? Naamã então foi ao rio, lavou-se uma vez nada, 2 vezes nada, 3 vezes nada, olhava para a pele e pensava: se isso fosse funcionar, eu já teria melhorado. Foi tentado a desistir, mas continuou: 5 vezes nada, 6 vezes nada. Imagine a humildade de se banhar repetidamente no rio do inimigo. Todas as vozes diziam: Naamã, você está pagando mico, está perdendo seu tempo. Mas na 7ª vez, quando emergiu da água, sua pele estava como a de uma criança. Estava completamente curado. Deus estava nos mostrando: a cura está na humildade. Quando você se humilha e faz o que Deus está te pedindo mesmo, quando não faz sentido, como perdoar quem te magoou, ser gentil com o colega que te traiu, aceitar um conselho vindo de alguém fora dos seus círculos habituais. À medida que você passa por esses testes, as coisas começam a mudar. A bênção está na obediência.
E o caminho para obedecer é andar em humildade. Sem humildade, começamos a dar desculpas. Não vou ouvir uma empregada. O que ela entende? Não vou fazer algo tão simples como me lavar num rio. Servir no ministério infantil? Eu quero estar no púlpito. Não. Faça o que Deus está te pedindo. Não fique tentando entender tudo, nem analisando demais. Apenas faça. Mas, Elias Ribeiro, eu já estou fazendo isso há tanto tempo e nada mudou. É exatamente aí que Naamã estava. Nas 6 primeiras vezes, nada aconteceu. Mas isso não significava que algo estava errado. Você está no tempo certo. A boa notícia é que você está prestes a sair do seu 7º mergulho e, de repente, a cura virá, a promoção chegará, o milagre acontecerá. Continue fazendo o que é certo. Você está perto do seu 7º mergulho. Foi isso que meu pai fez. Ele pastoreava uma igreja denominacional havia muitos anos. Era bem-sucedido. A igreja tinha crescido bastante e acabavam de construir um belíssimo auditório. Mas, em 1959, ele sentiu algo diferente por dentro. Sabia que precisava deixar aquela igreja e seguir um novo caminho. Mas o único prédio disponível era um antigo armazém abandonado. Ele poderia ter pensado: Deus, o Senhor me fez sair de uma igreja grande, influente, para isso aqui. Eu tinha milhares de membros e agora tenho só 90. Isso não faz sentido. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Meu pai precisou engolir o orgulho. Por 13 anos, a igreja mal cresceu. Não passava de 200 membros, uma fração do que ele liderava antes. Amigos vinham visitá-lo e perguntavam: John, o que você ainda está fazendo pastoreando essa igreja pequena? Mas ele não se deixava desanimar, continuava dando o melhor de si, servindo aquelas 90 pessoas com dedicação, fazendo o que ele sabia que Deus tinha colocado em seu coração. As Escrituras dizem: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quando você anda em humildade, há um tempo determinado, o tempo certo que Deus já estabeleceu, em que Ele vai te impulsionar para a frente, te levar a um novo nível. Quando você sair do seu 7º mergulho, quando chegar o seu tempo certo, nenhuma força das trevas poderá te impedir. Quando Deus decide te exaltar, você será exaltado. Em 1972, 13 anos depois que meu pai começou a igreja, ele entrou no tempo certo. Foi como se alguém abrisse uma torneira. As pessoas começaram a vir de todos os cantos da cidade. A igreja cresceu e se tornou uma congregação de milhares. Se meu pai estivesse aqui, ele diria: a promoção estava na humildade. Ele teve que estar disposto a fazer coisas que não faziam sentido, pastorear 90 pessoas durante anos, depois de ter liderado milhares. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe como te levar ao próximo nível. Assim como fez com Naamã, ele sabe curar a lepra, mas pode não ser da forma que você imaginou, pelas pessoas que você esperava, nem no tempo que você gostaria. Mas se você continuar andando em humildade, sendo obediente como fez meu pai, você também vai entrar no tempo certo, quando Deus faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Na história do filho pródigo, o jovem saiu de casa e desperdiçou sua herança vivendo de forma irresponsável, fazendo escolhas ruins. Acabou sem dinheiro, trabalhando num chiqueiro, alimentando porcos. Havia fome na terra e ele teve que comer a comida dos porcos para sobreviver. Estava miserável, deprimido, sujo, e tudo isso por culpa dele mesmo. Um dia, sentado naquele chiqueiro, pensou: os empregados na casa do meu pai vivem melhor do que eu. Vou voltar para casa.
Algo reacendeu dentro dele uma fagulha de esperança. Ficou animado, mas logo pensou: o que estou dizendo? Não posso voltar e deixar as pessoas me verem assim. Vão me achar um tolo. Não posso admitir que errei. O orgulho tentou impedi-lo de voltar, mas as Escrituras dizem: caindo em si, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele chegou ao ponto em que se humilhou. Estava disposto a admitir: eu errei, fiz escolhas erradas. Ele deixou o orgulho de lado e voltou para casa. Seu pai já o esperava. Quando o viu, correu ao encontro dele, o abraçou e disse: matem o novilho gordo, meu filho voltou para casa. Será que você está deixando o orgulho te afastar da casa do Pai? Preocupado com o que os outros vão pensar com sua imagem? Deixe-me te dizer, todos nós já erramos, todos já saímos do rumo. Não deixe o orgulho te impedir de voltar. O novo começo está na humildade. Quando você faz como esse jovem e diz: Deus, eu admito que errei, não estou onde deveria, mas estou pronto para voltar para casa. Deus te recebe de braços abertos. Esse é o primeiro passo para sair do chiqueiro. Você não precisa ser perfeito. Deus não está olhando o seu desempenho, Ele olha o seu coração. Ah, Elias Ribeiro, eu não tenho tudo resolvido. Nenhum de nós tem. É justamente nas nossas fraquezas que o poder de Deus se manifesta com mais força. Quando você se aproxima de Deus com humildade e pede ajuda, Ele não apenas te recebe como fez com o filho pródigo, mas também coloca um anel no seu dedo, sinalizando autoridade, veste você com uma túnica real, representando o favor, e diz: vamos fazer uma festa. Ele celebra você e te leva mais longe do que você jamais imaginou. Meus amigos, o novo começo, a promoção, a cura, tudo isso está na humildade. Peço que deixemos o orgulho de lado e comecemos a fazer o que Deus está nos pedindo. Talvez Ele esteja te pedindo para perdoar, tratar melhor alguém, ou como fez com meu pai, dar um passo de fé. Seja o que for, não tente se convencer a não fazer. Pode não parecer justo, pode não fazer sentido, mas se você deixar o orgulho de lado e fizer mesmo assim, estará se posicionando para viver o tempo certo de Deus. E eu creio e declaro que porque você está se humilhando, Deus vai te exaltar. Como Naamã, você vai sair do seu 7º mergulho e de repente virá a cura, a promoção, a restauração, a liberdade, a abundância e a plenitude do seu destino, em nome de Jesus.